Bom, estamos aqui hoje com o professor Gustavo Sampaio Teles Ferreira, que é graduado, mestre e doutor pela UERJ, tem uma dissertação de mestrado sobre o Tribunal Penal Internacional e uma tese de doutorado sobre federalismo e poder local, sobre esses temas que nós vamos tratar hoje. O professor Gustavo foi professor atualmente da Universidade Federal Fluminense. Eu fui aluno do professor Gustavo na primeira turma que ele deu aula, enfim, na faculdade, tanto na graduação quanto no mestrado, lá em 2011, também da primeira turma do mestrado. O professor Gustavo sempre teve em momentos muito importantes da UF, enfim, uma nova leva de professores na graduação, a fundação do mestrado e a chefia de departamento, todos momentos muito importantes de renovação na UF, de modo que é um prazer, uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje com o professor Gustavo. Bom, numa primeira fase, você se dedicou a alguns estudos referentes ao direito internacional, em especial alguns tribunais internacionais, como o Tribunal de Justiça Europeu e o Tribunal Penal Internacional, a partir de um olhar kantiano, enfim, de construção de uma paz perpétua. Como é que você enxerga, enfim, revisitando o tema hoje, o papel desses tribunais no mundo contemporâneo? Bem, antes de tudo, eu que fico feliz aqui pela parceria do Siddhartha, que foi um grande aluno, é um amigo muito querido. De fato, esses temas que são estudados por mim desde o mestrado são temas que envolvem a preocupação com o problema da soberania nacional. Porque a soberania vem se transformando ao longo das últimas décadas e, acima de tudo, essa transformação causa um impacto na nossa disciplina de predileção, que é o direito constitucional. O direito constitucional, que sempre se apoiou no dogma irrefragável da soberania, hoje ele se vê atingido diretamente pelas transformações provenientes do direito internacional e da sociedade internacional, de forma que os tribunais internacionais são um sintoma preciso dessa mudança. Nós temos hoje, no âmbito da União Europeia, sobretudo, o Tribunal de Justiça Europeu, no molde do Tratado de Maastricht e dos tratados que sucederam à instituição da União Europeia, e o histórico dos tribunais anteriores, os tribunais que foram criados sob a vigência da antiga Comunidade Econômica Europeia, que moldam essa divisão de competência entre a figura soberana do Estado Nacional e a organização internacional que se consolidou em torno do que hoje é a União Europeia, do que foi a Comunidade Econômica Europeia. Os tribunais internacionais espalharam-se pelo mundo, nas regiões de integração, como aconteceu na América Latina, como tem acontecido na África Setentrional, como acontece também na Oceania. E, para além da integração regional, os organismos multinacionais de manutenção da paz, como a própria Organização das Nações Unidas, progrediu no sentido da instituição de tribunais multinacionais. E nós chegamos ao ponto de que, em 1998, foi editada, na Conferência de Roma, uma declaração que levou ao Tratado de Roma, criando o Tribunal Penal Internacional Permanente, que já era, e assim podemos dizer, um grande sonho dos estudiosos do direito internacional em termos de estabelecimento de uma corte que fosse capaz de julgar o indivíduo perante a sociedade internacional. Porque nós já tínhamos, no âmbito das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça desde o Tratado de São Francisco, em 1945. Mas a Corte Internacional de Justiça é uma corte que julga estados. É uma corte firmada para processar e julgar os conflitos surgidos entre estados nacionais. E o indivíduo, em relação à sua responsabilidade penal, ainda ficava jungido à soberania do seu Estado nacional ou de um outro Estado nacional onde ele tivesse praticado o crime, caso esse Estado obtivesse, pela via da extradição, a oportunidade de julgar aquele determinado cidadão acusado da prática delitiva. Hoje não. Com o Tribunal Penal Internacional, em relação a crimes internacionais, o indivíduo pode ser julgado perante a sociedade internacional, respeitado o devido processo legal, respeitadas as garantias universais do contraditório, da ampla defesa, todas as liberdades que envolvem
o devido processo e pode ser condenado e sofrer uma pena executada pela sociedade internacional. Isso, é claro, importa uma profunda transformação no dogma da soberania do Estado Nacional. O Estado Nacional não é mais o titular pleno, exclusivo da soberania. Uma parte dessa soberania tem sido, gradual e lentamente, transferida para a esfera global e no campo regional isso é muito vívido na União Europeia, com esses tribunais que você mencionou. No caso brasileiro, enfim, o Brasil também é signatário do Tratado de Roma em referente ao Tribunal Penal Internacional. Tem sempre uma polêmica porque a possibilidade de condenação em pena de morte, se violaria ou não a Constituição, enfim, como você enxerga essa participação do Brasil? Essa é uma questão muito interessante, porque a sociedade internacional evolui no sentido da abolição definitiva de algumas modalidades de pena. A pena de morte, claro, é a tendência de abolição por conta da elevação, da universalização da dignidade da pessoa humana, e a pena de prisão perpétua também. Isso é claro, sem contar as penas cruéis, que qualquer Estado do mundo democrático não pode e não deve aceitar. O Tratado de Roma evoluiu num ponto, involuiu no outro. O Tratado de Roma vedou a pena de morte para o Tribunal Penal Internacional, mas previu a pena de prisão perpétua. E esse é um ponto polêmico no Brasil, porque o inciso 47 do artigo 5º da nossa Constituição da República, ele estabelece a vedação em cláusula pétrea a algumas modalidades de pena. E menciona a vedação à pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, mas é preciso lembrar que o Brasil não entra em guerra desde a Segunda Guerra Mundial, e veda também a pena de prisão perpétua. E quanto à pena de prisão perpétua, não há ressalva de guerra declarada, até porque não faria sentido. E o Tribunal Penal Internacional pode impor a pena de prisão perpétua. Isso está previsto no Tratado de Roma. Então, esse é um embaraço para a República Federativa do Brasil. Por quê? Porque o tratado foi incorporado pelo Brasil, o Congresso Nacional aprovou o decreto legislativo, o presidente da República expediu o decreto executivo de promulgação, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, à época, e comunicou à sociedade internacional através do instrumento de ratificação. Então, o Brasil é parte no Tribunal Penal Internacional. Com o que o Brasil conta hoje? Vamos agora falar de um fato e não de direito. O Brasil conta que não haja, pelas próximas décadas, nenhuma oportunidade de condenação de um brasileiro perante o tribunal nos moldes da pena máxima do Tribunal Penal Internacional. Porque, efetivamente, o país, o nosso país, não poderia fazer ressalva à pena de prisão perpétua, porque o Tratado de Roma não admite reserva. E a Convenção Internacional de Viena, de 1969, sobre direito dos tratados, da qual o Brasil é parte, estabelece que, quando o tratado não admite reserva, não cabe ao Estado Nacional fazer reserva. E como o Brasil não podia não incorporar o Tribunal Penal Internacional, porque o Brasil, desde 1945, tem sido um dos que batalham pela implementação do tribunal, ele então o incorporou, ciente dessa cláusula e ciente de uma outra cláusula, que é a entrega de nacionais. Uma situação delicada que quase a gente passou foi quando o presidente do Sudão viria aqui para o Brasil e se pediu essa entrega, que é o ato, enfim, que se chama, desse indivíduo ao Tribunal Penal Internacional, mas acabou que o presidente do Sudão não veio, ou se veio, estava bastante escondido, porque não localizou. E a gente chega a um segundo momento, digamos assim, dos estudos do professor Gustavo Sampaio, que se dedicaram ao STF. Enfim, você estudou um pouco a legitimidade democrática da jurisdição constitucional, enfim, do ponto de vista mais teórico, e também fez alguns estudos de casos, enfim, envolvendo o tribunal. A gente poderia dizer que, enfim, esse processo de redemocratização se passou de uma espécie de tribunal da federação, como o STF era enxergado antes da Constituição de 88, para um modelo de corte constitucional. Enfim, o STF já é uma corte constitucional hoje. Como você enxerga isso? Me parece que há uma grande transformação a ser diagnosticada na história do Supremo Tribunal Federal desde a República Velha. Porque na República Velha, o Supremo Tribunal Federal era efetivamente
um tribunal de cúpula da organização judiciária brasileira, uma grande instância recursal. O Supremo Tribunal Federal fazia mais jus ao nome que recebia. E há um dado histórico a se considerar. Na República Velha, o Brasil acabara de sair do Império. Havia uma negação à herança do Império. Então, o antigo Supremo Tribunal de Justiça foi substituído pelo Supremo Tribunal Federal. E o poder moderador foi extinto com a nova República. E o poder moderador extinto deu aso à necessidade de se ter alguma coisa, algum órgão, alguma instituição que fizesse a moderação relacional entre os poderes, mantendo o equilíbrio entre os poderes. Como a forma federativa de Estado era novidade no Brasil, inaugurada pelo Decreto número 1 da República, de 15 de novembro de 1889, então o Supremo Tribunal Federal recebia esse nome por ser o tribunal de moderação das relações entre os Estados, caso houvesse conflito entre os Estados. Lembrando que no Império nós não tínhamos Estados, tínhamos províncias, cuja autonomia não se comparava à autonomia dos Estados. Mormente na República Velha, sob a Constituição de 1891, que concedia um grau elevado de autonomia aos Estados. Esse era o Supremo Tribunal. De lá para cá, ele veio numa linha de progressão, numa linha ascendente. Em 1934, a segunda Constituição da República, a terceira da história do Brasil, instituiu-lhe a competência para julgar a representação de inconstitucionalidade interventiva, que nós hoje chamamos de ação direta interventiva. Então, o Supremo Tribunal Federal já se tornou um pouco maior. Com o passar do tempo, veio a Emenda Constitucional número 16, de 1965, essa emenda já referente à Constituição de 1946, e essa emenda, então, instituiu ao Supremo Tribunal o poder para processar e julgar a representação de inconstitucionalidade, que é a ferramenta que antecedeu a atual ação direta de inconstitucionalidade. Então, o tribunal ganhou mais força para o controle concentrado abstrato. E, é claro, quando chegou em 1988, com a nova Constituição da República, nossa carta vigente, o tribunal ganhou mais poder, foi alargado. A antiga representação de inconstitucionalidade se converteu em ação direta de inconstitucionalidade, conhecida por todos nós hoje, tem um grande papel na vida política do Brasil, na resolução de grandes desacordos morais da nação brasileira, inclusive. E, a posteriori, a Emenda Constitucional número 3, que foi promulgada em 1993, acrescentou a contramão da ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Tivemos aí, ao fim da década de 90, a regulamentação da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, recentemente, em 2004, com a Emenda Constitucional 45, o Supremo Tribunal recebeu o acréscimo do poder da súmula vinculante. Então, hoje, o tribunal é muito mais do que ele foi no passado. E ele se converteu, eu não diria uma corte constitucional, mas ele se converteu num elemento misto, um elemento que associa o papel de Corte Suprema ao papel de Corte Constitucional. Por isso que me parece... Não é uma Corte Constitucional exclusiva. Não é uma Corte Constitucional exclusiva. Mas há um múltiplo Supremo, né? Enfim, eu acho que o Supremo Tribunal ele não poderia ser chamado hoje ainda de Corte Constitucional, porque ele ainda é uma instância extraordinária de jurisdição nos casos em que é chamado a decidir, na via do controle difuso, pela ofensa à Constituição praticada por tribunais inferiores da organização judiciária. Então, ele ainda é uma Suprema Corte, como nós temos nos Estados Unidos, mas ele recebeu o acréscimo competencial próprio das Cortes Constitucionais da Europa do pós-guerra. Da Corte Constitucional Alemã, da Lei Fundamental de 49, da Corte Constitucional Italiana, muito do que foi dado em competência à Corte Constitucional Espanhola pela Constituição de 1978. Então, hoje ele está entre uma Corte Constitucional e uma Suprema Corte. De fato, o Supremo tem muitas competências. Tem competências originárias, enfim, a ação já vai ser julgada diretamente lá, tem competências recursais, enfim, tem uma série de competências meio atípicas, que não seriam propriamente funcionais. Então, não há uma Corte Constitucional exclusiva, pelo menos, não existe. Em matéria federativa,
como essa jurisprudência, esses casos que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal se manifesta atualmente. Tem promovido os valores de autonomia, de participação dos entes federativos, ou uma tendência mais à centralização, a ler as competências de forma mais centralizadora? Como que o Supremo Tribunal Federal tem arbitrado, digamos assim, esse princípio federativo? Essa é uma pergunta muito interessante também, porque há opiniões dissidentes sobre a matéria. Eu tomo a liberdade de expor a minha percepção. Acho que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado muito com certos desmandos que ocorrem na esfera do poder local no Brasil, no âmbito dos estados e dos municípios. É bom lembrar que nós temos hoje uma federação complexa, são 26 estados, o Distrito Federal e 5.570 municípios. Num modelo constitucional que privilegiou o município, que colocou o município como integrante dessa estrutura federativa tridimensional. Então, o município integra a tridimensionalidade da Federação Brasileira. E, é claro, o Supremo Tribunal Federal volta as suas atenções para isso, evidentemente sempre que é chamado a decidir, pelo princípio da inércia jurisdicional, mas me parece, formulando uma crítica à boa intenção do Supremo Tribunal, que nessa quadra histórica da República pós-88, que alguns chamam de Nova República, acertadamente ou não, o Supremo Tribunal se colocou de forma antitética ao Supremo Tribunal sob a República Velha, que se iniciou em 1889 e teve seu curso até 1930, quando houve a Revolução e a implantação do governo provisório do presidente Getúlio Vargas. Por quê? Porque aquele tribunal da República Velha era um tribunal que tentava, sob o espírito da Constituição Republicana, de Rui Barbosa, de Patrocínio, de Bocaiúva, tentava colocar em prática um modelo jurisprudencial de respeito à autonomia estadual. E o Supremo Tribunal de hoje, claro, com boa intenção, ressalvo, adota estándares de exegese constitucional que acabam limitando a autonomia estadual em demasia, me parece. Um deles é o princípio da simetria, muito falado hoje pelos constitucionalistas. O Supremo Tribunal Federal assentou na sua jurisprudência que os estados e os municípios devem ser imagem e semelhança do modelo da União Federal. Então, os estados, com isso, acabam tendo pouca autoridade experimental. Os estados não conseguem criar coisas, inovar, de modo a demonstrar à federação que eles acertaram, de modo a fazer com que seus vizinhos, os outros estados, tentem copiar os seus acertos e evitar o erro. Esse experimentalismo é um dado necessário de uma federação genuína, como, por exemplo, a Federação Norte-Americana, que está aí desde 1787. E no Brasil, esse comportamento do Supremo Tribunal Federal acaba restringindo em demasia tanto o poder constituinte decorrente nos estados, quanto a autoridade do próprio legislador estadual, que acaba tendo suas competências um pouco restringidas por conta dessa jurisprudência. Esse é um ponto que me preocupa bastante. Um caso interessante disso no Supremo foi uma lei estadual que dispôs sobre pisca-alertas, a necessidade de ser colocado, enfim, nas motos, em determinados carros, que fica um pouco na fronteira, né, entre uma educação de trânsito e a norma de trânsito em si. E o Supremo acabou decidindo pela inconstitucionalidade dessa norma estadual, porque usurparia a competência da União para legislar em matéria de trânsito. Tem um pegado bem interessante num artigo publicado pelo professor Eric Baracho também, do IDP, enfim, sobre esses dilemas envolvendo a aplicação jurisprudencial do princípio federativo. Aqui a gente chega a um ponto da entrevista que eu acho interessante, que é falar da sua tese de doutorado. Enfim, federalismo e poder local, ontem e hoje, enfim, as metrópoles e a reorganização política administrativa a partir do modelo de cidade-estado, que é o título original, depois virou livro, enfim. Eu queria destacar e perguntar e trocar, enfim, bater um papo com você em relação a dois aspectos da tese. Um primeiro, sobre o uso do direito comparado para a gente repensar essa experiência com o Estado Federativo, que você usou de maneira muito criativa.
Tipo, como que a cidade é vista, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina, e como que olhando essa experiência lá a gente pode tentar encontrar novas soluções para os problemas aqui. O que a gente teria a aprender, enfim, em especial com a Alemanha, para repensar esse federalismo brasileiro, onde todos os municípios estão com as mesmas competências, ou seja, um federalismo simétrico, apesar da abissal, digamos assim, assimetria social, política, econômica, enfim, pelo tamanho do Brasil. Claro. Temos muito a aprender. A Federação Brasileira, por conta disso que acabamos de falar, dessa restrição histórica, que, a bem dizer, não começa com o Supremo Tribunal pós-88, advém também dos regimes autoritários que o Brasil viveu. Certamente, a ditadura do Estado Novo, que percorreu a história de 1937 até 1945, ela foi responsável por uma recuperação da vocação unitarista do Estado brasileiro. Ela diminuiu muito o tamanho da federação do ponto de vista da autoridade dos Estados, e o regime militar também de 64, como qualquer regime de força, acaba diminuindo o tamanho da federação. E por conta disso, o federalismo brasileiro sofreu uma crise identitária. E nós podemos, sim, devemos buscar no direito comparado emolumentos importantes para redimensionar a nossa federação. E aí me parece que não só os Estados Unidos da América, que consolidam as raízes genuínas do federalismo, onde ele surgiu do ponto de vista constitucional, lá nos albores do constitucionalismo escrito, mas também a Alemanha e a Argentina. Porque a Alemanha adota um modelo de federação que é diferente do modelo de federação norte-americano. E aqui no Brasil, nós cometemos, talvez, um erro. Essa preocupação que é muito comum na sede do legislador constituinte e na sede do legislador infraconstitucional também, de estabelecer resposta para todas as mazelas do Brasil, de estabelecer panaceias para todos os males, isso fez com que o nosso sistema constitucional considerasse todos os recantos do Brasil iguais entre si do ponto de vista normativo. É uma forma simbólica importante de dar destaque de igual monta às cidades pequenas, cidades grandes, cidades médias, mas isso acaba gerando um problema de administração organizacional, político-administrativo. Porque não é razoável que consideremos que um município distante do estado de Roraima, pouco populoso, tem as mesmas demandas que tem, por exemplo, o município do Rio de Janeiro ou o município de Niterói. Claro que esses municípios têm demandas diferentes, algumas que não existem por lá e outras de lá que não existem por aqui. Então, a Constituição, no lugar de adotar um standard unificador, ela tem que pensar nas diferenças existentes entre as cidades, municípios e edilidades, de uma forma geral. E a Alemanha fez isso. Então, ou seja, Governador Valadares, por exemplo, um município com cerca de 300 mil habitantes, tem exatamente a mesma competência formal que o Rio de Janeiro, com milhões, ou São Paulo. E isso gera uma dificuldade realmente de gerenciar essa peculiaridade, né, local. Claro. A Alemanha dispôs de maneira um pouco diferente, né? Tem 3 modelos de cidade lá: a cidade livre, a circunscrita e a cidade-estado. Explica um pouco mais para a gente esse tema que você trabalha na tese. A Alemanha, visualizando essas diferenças locais, e olha que por lá elas são menores do que aqui no Brasil, que nós temos um território de 8.511.000 km², e um território muito diverso do ponto de vista populacional, sociológico, geográfico, a Alemanha adotou 3 padrões. O padrão da cidade circunscrita. Trata-se daquele município pouco populoso, daquele município pouco pujante em termos orçamentários, que dificilmente sobreviveria sozinho. Então, submete aquele município a uma circunscrição, que por lá chama-se de CRAS. O CRAS é a circunscrição que acaba jungindo certos municípios e, através de subvenções especiais, promove o que na Alemanha se chama de equalização federativa.
tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, dando-lhes o apoio necessário. Então, o município circunscrito, ele tem o apoio da circunscrição, tem menos competências e mais apoio subvencional e orçamentário. Quando o município já tem um jaez suficiente a viver livre, a viver desembaraçado de uma circunscrição, esse município, então, é considerado cidade livre. E como cidade livre, ele diz respeito, ele diz reverência tão somente ao Estado membro da federação. E, em última análise, a própria federação, como lá se chama na Alemanha, que aqui chamamos de união, por lá se chama de federação. Mas há certos municípios que são tão densos demograficamente, são municípios de tamanha complexidade populacional e urbana, como nós teríamos aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, talvez Belo Horizonte, Recife, que esses municípios ganham as galas de cidade-estado. Esses não só não se submetem à circunscrição, como não se submetem também ao Estado. São municípios que ficam diretamente jungidos ao altiplano da federação, que é o plano máximo, mais alto de governança na República da Alemanha. É o caso, por exemplo, de Hamburgo, é o caso da cidade de Bremen e é o caso da histórica Berlim. São considerados, portanto, municípios sob a denominação de cidade-estado. Não é propriamente o que, em minha tese, eu propus para o Brasil. Eu propus que aqui nós adotássemos a cidade-estado, mas não deixando-a livre do Estado. Apenas sendo a cidade-estado um município de categoria tão especial que a sua Câmara Municipal teria um rol de competências legislativas mais amplo do que aquele conferido de forma mediana aos demais municípios. A prefeitura local teria um poder de governança executivo maior. E do ponto de vista tributário, que diz grande diferença entre os entes da federação, o município teria uma autoridade tributária maior do que os municípios comuns. Então, a cidade-estado no Brasil, pelo que eu propus, teria uma autoridade de tributação maior, gerando uma arrecadação maior e, assim, podendo, numa relação de comutatividade, oferecer uma resposta mais eficaz aos graves problemas que existem no ambiente das grandes cidades no Brasil. Acho que esse é o ponto mais original da tese, né? Enfim, essa proposta de uma cidade-estado, enfim, determinadas cidades teriam algumas competências que hoje são atribuídas ao Estado membro e, ao mesmo tempo, teriam algumas competências municipais. Pode parecer uma realidade distante construir essa assimetria, mas eu acho que na tese você também traçou uma estratégia para se chegar a isso. Enfim, fazendo um balanço dos institutos que a gente tem hoje para tentar implementar, enfim, uma melhor gestão federativa. Você primeiro falou um pouco dos consórcios públicos, como uma estratégia para abrandar esse rigor dessa simetria federativa, e depois trabalhou também as aglomerações urbanas, as micro-regiões e... regiões metropolitanas. E as aglomerações urbanas, que é um tema que, pelo menos nos manuais de direito do constitucional, são subteorizados, são subexplorados. Eu acho que valia a pena aproveitar o espaço e explicar um pouco, com um pouco mais de cuidado e refinamento, claro, tanto o que são como o que poderiam ser para chegar nesse plano mais assimétrico. Eu acho mais até do que poderiam ser, porque o Brasil já, não de agora, mesmo antes da Constituição de 88, criou expedientes de resolução de problemas locais. Por quê? Porque o fluxo do êxodo rural, que foi muito forte na segunda metade do século XX, criou um inchaço das grandes metrópoles que não acomete apenas as capitais, mas o entorno das capitais. Então não adiantaria, por exemplo, sob a minha proposta, converter o município sede, a capital, em cidade-estado e legar as outras cidades complexas do entorno ao desmazelo do comportamento estatal. Isso não poderia acontecer. Então é preciso investir para resolver esses problemas. Lá atrás, mesmo sob a égide da Constituição de 1967, o legislador concebeu a figura da região metropolitana e, mais tardiamente, a figura da aglomeração urbana. E, recentemente,
houve uma novel regulamentação do consórcio público a partir de 2005, oferecendo a oportunidade de que municípios firmem um laço federativo de governança comum destinada à prestação de um determinado serviço, à resolução de um determinado problema. A região metropolitana, ela foi concebida pelo Constituinte e pelo legislador como um agrupamento de municípios de grande complexidade, sediados no entorno, principalmente de capitais de estado, embora nós possamos ter regiões metropolitanas também formadas a partir de grandes cidades que não sejam capitais, e a partir disso adotar políticas comuns que facilitariam a resolução desse problema intermunicipal. O problema é que no Brasil, e aí eu aproveito sua pergunta anterior, a distância do que ocorre na Alemanha, em que o CRAIS, que é a circunscrição, tem personalidade jurídica própria, tem governo próprio e parlamento próprio, eleito pelo povo dos municípios do CRAIS, no Brasil a região metropolitana não foi concebida para ter personalidade jurídica e nem tampouco parlamento, e nem uma governança executiva que se possa considerar uma governança executiva central. Então a região metropolitana do Brasil esvaziou-se no tempo, ela perdeu autoridade no tempo. E as aglomerações urbanas que existem também no sistema constitucional, como uma região de menor jaez, de menor proporção, apenas para identificar municípios com a mesma problemática, identificar municípios com a mesma demanda ou com as mesmas demandas e estabelecer uma política comum, também padeceu de institucionalidade baixa, porque não tem órgãos próprios nem personalidade jurídica própria. Agora veja que o consórcio público, do contrário, ele tem personalidade jurídica própria, segundo a Lei 11.107, ou de direito privado ou de direito público. Então, me parece que uma grande demanda que nós temos hoje no Brasil é a reinvenção das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, concebendo-lhes personalidade jurídica própria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, alguma forma de composição de representação política que dê à região metropolitana poder decisório. Porque enquanto isso não acontecer, a região metropolitana vai ser uma figura esvaziada. Mas eu creio que se nós simbólica, né? Simbólica. Mas se nós um dia adotarmos a figura da cidade-estado, a região metropolitana vai ser ainda mais necessária, sob pena de os municípios do entorno ficarem desassistidos pelo Estado, falando Estado aqui de uma maneira geral, e ela vai ter certamente um grande papel. Mas eu devo dizer o seguinte, elas se expandiram em número. Hoje nós temos no Brasil vários casos de regiões metropolitanas sediadas fora de capitais. No interior do estado do Ceará, por exemplo, nós temos a região metropolitana do Vale do Cariri, que agrega alguns municípios do entorno do tradicional município de Juazeiro do Norte. Então, ali você encontra, por exemplo, municípios como Barbalha, Crato, Missão Velha, Milagres, municípios do sul do estado do Ceará, com mais de 600 quilômetros de distância da capital, Fortaleza, e que estão no interior de uma região metropolitana sediada em Juazeiro do Norte. Então, isso está evoluindo, mas não adianta evoluir em número sem evoluir em institucionalidade. E está evoluindo também no legislativo, né? Esse ano foi aprovada a Lei 13.089, que dispôs sobre as regiões metropolitanas, fazendo esse estatuto, enfim, da metrópole. Ele fala em governança interfederativa. Você acha que se caminhou mais em direção a essa simetria ou a essa simetria? Eu acho que é um bom passo. Acho que a Lei 13.089 de 2015 é um passo de evolução importante sobre a Lei 10.257 de 2001. A Lei 10.257 de 2001 estabeleceu o Estatuto da Cidade. Um estatuto federal, sempre federal, que no nosso país quase tudo é sempre federal. Daí uma tendência nossa que temos nítida numa caminhada de recuperação do Estado unitário, vale aqui a crítica que eu deixo, mas a Lei 10.257 teve um olhar especial para os problemas urbanos
e para a aplicação da função social da propriedade e da função social das cidades. Criou institutos novos, como, por exemplo, o IPTU progressivo no tempo. Hoje, em determinadas cidades, se a posição daquele bem imóvel for muito privilegiada, e se o imóvel não for devidamente destinado à sua função social, o município pode progressivamente aumentar a tributação sobre aquele imóvel, num prazo de 5 anos, a ponto de, ao cabo disso, se a destinação ideal do imóvel não tiver sido dado, desapropriar aquele bem. Então, o Estatuto da Cidade teve esse papel. O Estatuto da Metrópole, que veio 14 anos depois do Estatuto da Cidade, amplia algumas direções desse Estatuto anterior, a se preocupar principalmente com os grandes centros urbanos do Brasil, as metrópoles nacionais e as metrópoles regionais, que são outra modalidade de metrópole no Brasil. E estabeleceu, nesse tempo principialista que nós vivemos, uma série de princípios para materializar a chamada governança interfederativa. Essa governança interfederativa, que está muito bem versada no artigo 6º da Lei 13.089, é uma cláusula fundamental se bem gerida. Eu espero que ela tenha a efetividade ansiada pelo legislador e por todos nós. Porque falta no Brasil uma certa dose de cooperatividade federativa. O nosso federalismo cooperativo se frustrou. Cooperação interfederativa envolve a participação de todos os atores da federação. E, naturalmente, que no caso das grandes metrópoles, que hoje se caracterizam por um fenômeno que os geógrafos e urbanistas chamam de conurbação, essas grandes metrópoles vivem uma identidade só, porque os municípios do entorno, sobretudo nas regiões metropolitanas, muitas vezes já se conurbaram com o município sede. É difícil aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ver a linha divisória entre o Rio de Janeiro e municípios da Baixada Fluminense, que houve uma integração em forma de teia urbana. E tudo isso se considera metrópole. Então, o Estatuto da Metrópole ele vai além do município sede para se preocupar com toda a complexidade urbana. E são princípios de governança que produzem um dever de cooperação entre os governos locais para o atendimento das demandas sociais. A gente vê, né, enfim, mesmo Niterói separado pela ponte, às vezes é tão próximo ou tão distante quanto a Barra da Tijuca, Verdade. aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente, ele tem essa sensação, dessa conurbação. Já caminhando para o fim, teve alguma pergunta que eu deixei de te fazer, que você gostaria que eu tivesse feito? Certamente muitas perguntas, porque o tema é um tema muito interessante, profundo. Aliás, todos os temas que nós abordamos, temas de interesse nacional. Mas eu acho, Siddhartha, que diante da complexidade da matéria, o que vale dizer é que o Brasil precisa permanecer em busca da efetividade do que ele já criou. É preciso legislar, sim. O Estatuto da Metrópole veio aí como demonstração disso. Mas é preciso mais do que legislar, cumprir o que já está legislado. Nós temos um sistema constitucional muito bem convencionado. O saldo da Constituição de 88 é apoteótico, é um saldo muito positivo. Teve suas falhas? Teve. Mas em termos de normatividade, é uma Constituição vitoriosa. Vivenciamos uma linha de progressão que vem desde a Constituição de 1824, a Constituição do Império. Passamos depois pelas 6 Constituições da República para termos a Constituição de 1988. Um Estado democrático de direito, uma forma republicana de governo, um sistema presidencialista, tudo arrumado. Um modelo de jurisdição constitucional em franco funcionamento, mas nós precisamos agora viver em busca da efetividade disso tudo. E, sobretudo, em tempos de judicialização da vida e, sobretudo, de judicialização da política brasileira, em que os grandes dissensos políticos e os grandes dissensos morais na nação acabam sendo resolvidos entre 11 juízes com assento na Suprema Corte do país, é preciso que aproveitemos essa produção jurisprudencial, mas que coloquemos o devido freio, para que isso não vá além do ponto recomendado e, com isso, recuperar-se o prestígio da autoridade do Parlamento Nacional.
porque o Parlamento Nacional é e vai ser sempre o maior símbolo da democracia brasileira. A sua recuperação de autoridade custou a vida e a liberdade de muitos brasileiros durante as décadas 60, 70 e 80. Então é preciso respeitar o parlamento, recuperar a autoridade do parlamento, a credibilidade legitimatória do parlamento perante a sociedade nacional e aí sim manter uma relação de equilíbrio desejado entre os poderes legislativo e judiciário. Com isso eu tenho certeza que a Constituição da República vai ser mais efetiva. Bom, muito obrigado por colaborar com debates virtuais aqui. Foi um prazer muito grande, enfim, trocar um pouco essas ideias. E se vocês, enfim, gostaram da conversa, não deixem de ler a segunda edição do livro do professor Gustavo, Federalismo e Poder Local, que está saindo do forno. É isso, enfim, muito obrigado. Eu que agradeço e dou os parabéns aqui pelo desempenho do programa, que certamente vai contribuir muito para o debate jurídico e para a vida acadêmica brasileira. Parabéns para você.